vai ser abençoado, porque Jesus vai derramar o seu poder. Que a paz do Senhor esteja conosco nesse tempo de Advento. Essa semana celebramos o terceiro domingo do Advento. Lembramos que o nosso tema é entre dois tempos. Primeiro, como viver o Advento de forma em santidade, em amor. Também vimos que segunda parte, aquele que veio, é um tempo sobremodo oportuno para nós falarmos de Jesus Cristo. Hoje o tema, a terceira parte, é aquele que vem. Lembramos que vimos semana passada que virão ainda tempos difíceis. Então nossa missão, a nossa vocação é ser discípulo, ou seja, indo após Cristo, sendo treinado pela palavra de Cristo. Isso requer o nosso esforço e muitas vezes os nossos interesses pessoais deveriam ficar em segundo plano. Para a nossa reflexão dessa semana, a pergunta que eu me fiz e faço a todos nós é que por que ou para quem Jesus vai voltar? Nossa primeira resposta é por mim, ou seja, por aquele que crê. Está certo? Mas eu diria que ainda não é o mais correto. Então nós queremos ver algumas informações da palavra de Deus que nos ajudam a refletir sobre esse porquê ou para quem Jesus vai voltar. Primeiro começamos algo mais importante, que Jesus sempre é fiel à sua palavra. Por isso a gente lembra de Hebreus capítulo 4, versículos 11 a 13, que nos diz assim: esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele que temos de prestar contas. Então, primeira palavra de Jesus é fiel à sua palavra, e a palavra diz que ela é viva e eficaz. Diz assim em Hebreus 11, de 1 a 3. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Ou seja, meu irmão, minha irmã, a palavra que é viva e eficaz, agora ela diz que foi ela que criou o universo, a palavra de Deus, a palavra falada e hoje a palavra escrita. E aí nós entendemos que a partir de 1 Pedro 1, 24 e 25, vai nos dizer algo também que nos venha acrescentar, que diz assim: pois toda a carne é como a erva e toda a sua glória, como a flor da erva, seque-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Então, a palavra que viva e eficaz, a palavra que foi feito o universo, agora a palavra diz que ela permanece eternamente. Se a gente continuar entendendo que Jesus foi fiel à sua palavra, lá em Mateus 24, 34 a 36, nos diz assim: em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Mais uma vez a palavra nos diz que pode passar tudo, mas essa palavra não vai passar. Entendemos, em primeiro lugar, que a palavra do Senhor é verdadeira. E essa palavra que cremos que é verdadeira, que ela nos indica o caminho do Senhor, ela nos diz que Jesus vai voltar. E assim, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, 10 a 11, lá os anjos falam com os discípulos assim: e estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. Eles disseram:
Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre de vós foi assunto ao céu, subiu ao céu, virá do modo como o viste subir. Então Jesus vai voltar do mesmo jeito que subiu. E aí a gente crê que por que ele vai voltar? E ele vai voltar para julgar os vivos e os mortos, como nos diz 2 Timóteo 4, 1-2. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. A palavra do Senhor nos diz que ele virá para julgar os vivos e os mortos. Então ele nos desafia a perseverar até o fim, como diz Mateus 24:13. Aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. E aí, quando a gente começa nessa complexidade da palavra de Deus, nós podemos entender o quanto é o céu e o inferno. E aí eu lembro sempre de Lázaro, que a gente pode ler rapidamente a passagem de Lázaro, Lucas 16, 22 e 24, uma parte da passagem de Lázaro. Lembra? Lázaro, que era o mendigo, e o rico, que ele não foi para o inferno por ser rico, ele foi para o inferno porque não era bom. E diz assim, a partir do versículo 22 até o 24. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Ou seja, o rico via Lázaro, Lázaro via o rico. Então, é algo visível quando Jesus voltar, o novo céu e a nova terra. E aí ele vai dizer que descerá do céu esse novo céu e a nova terra. Como diz 1 Tessalonicenses capítulo 4, 16 a 18, que diz assim: Portanto, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, ressoada a trombeta, descerá dos céus o novo céu e a nova terra. São coisas aí o versículo 18 vai dizer: consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Meu irmão, minha irmã, quando a gente começa a entender a complexidade da palavra de Deus, a gente vai entender a partir do Apocalipse 21:10, que diz assim: E me transportou o Espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Então, entender que o novo céu e a nova terra será visível para aqueles que creem. Por isso a gente não vai ser confundido. E aí diz que vai vir a vinda do Filho do Homem. E por que esse Cristo vai voltar? Ele vai voltar para reunir os seus escolhidos. É o que diz Mateus 24:31. E ele enviará os seus anjos com grande clangor, grande barulho de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma e de outra extremidade dos céus. Ele vai reunir os seus num lugar só. Os seus, não o seu. E aí a gente vai entender o que Deus faz, porque Deus veio. E aí ele deu isso à igreja. Efésios 1, 22 e 23 diz assim: E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Então Deus deu isso, deu à igreja. E ainda tem uma continuação de Efésios capítulo 3, 20 e 21, que nos ajuda a entender. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre.
Amém. Meu irmão e minha irmã, por que ou para quem Jesus vai voltar? Jesus, ele vem por causa da sua igreja, o corpo de Cristo. Quando a gente começa a entender que a palavra do Senhor, de Apocalipse 21, 1-3, que diz assim: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, e eles serão seu povo, e Deus mesmo estará com eles. Ou seja, o novo céu e a nova terra estarão aí, que descerá do céu para aquele que crê. Por isso, o Espírito e a noiva dizem: vem. Apocalipse 22, 17 diz assim: o Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Jesus, ele vem por causa da sua igreja. E a igreja, nós vamos entender. Então, o que nós vimos, meu irmão e minha irmã, é que ele vem para julgar os vivos e os mortos. Mas a sua igreja, Jesus, ele não vem julgar, ele vem resgatá-la. Julgará aquele que não crê ou não quis aceitar esse presente, essa graça. Aí, quando Jesus voltar, ele separará o joio do trigo, o cabrito das ovelhas. Jesus vem para a sua noiva espiritual, a igreja. Vem o seu corpo coletivo daqueles que creem, que também tem um noivo. Jesus vem para salvar a sua igreja. E o que é a igreja do Senhor Jesus Cristo? É o corpo de Cristo. E quem é o corpo de Cristo? São todos aqueles que creem em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Somos igreja, somos o corpo de Cristo. Somos um corpo, e assim Deus pede que sejamos bem ajustados, como diz Efésios 4,16, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Deus nos chama para sermos um corpo bem ajustado, consolidado, auxiliado, toda a junta, com cooperação, para efetuar o crescimento de todos. Meu irmão e minha irmã, entender que Jesus Cristo, o noivo, voltará para a noiva, a igreja. A igreja é feita daqueles que creem e aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, como eu disse. A igreja são aqueles remidos pelo sangue de Jesus. Aqueles que vivem em santidade e amor. Creia que Jesus vai voltar. Se você crer nisso, você vai entender que Jesus vai voltar, porque nós somos igrejas, somos o povo de Deus, somos remidos pelo sangue de Jesus, e assim nós podemos viver esse tempo de advento, que Jesus pode voltar, que nós como igreja estaremos no novo céu e na nova terra. Uma abençoada semana, sirva ao Senhor com alegria, em nome de Jesus. Amém.